Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma lição do livro Um Curso em Milagres e hoje é a lição número 35, que diz o seguinte: Minha mente é parte da mente de Deus, eu sou santo. Então, a lição de hoje nós estamos reconhecendo com essa lição de que somos um com Deus, que não existe separação, que a nossa mente também ela é a mente de Deus, a mente do todo, e que nós, por sermos, imagem e semelhança desse todo, temos a mente também conectada à mente do todo, nós somos santos em natureza, em essência. E aí também essa lição de hoje, ela vem para limpar a crença da separação e a crença de que é pecado nos compararmos a Deus, de nos chamarmos de deuses. E aqui eu faria, eu fiz uma pergunta para mim e eu vou colocar ela aqui também para vocês fazerem antes de começar a lição, que é se perguntar: bom, hoje qual é a imagem que eu tenho de Deus? E qual é a imagem que eu tenho de mim? Apenas para fazer uma reflexão sobre isso, para já internalizar aquilo que nós vamos receber de ferramenta de cura dessa lição. E a lição ela diz o seguinte: eu vou ler apenas alguns trechos porque a lição ela é um pouco extensa, mas eu vou colocar aqui a ideia principal que nós vamos seguir nesse dia. Então, ele diz: a ideia de hoje não descreve o mundo como vês a ti mesmo. Descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar neste mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar neste mundo. Acreditarás que é parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de si mesmo que tens feito. A imagem é parte deste meio ambiente. O que vês enquanto acreditares que estás nele é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não pode ver. Então, nós estamos enxergando a nós mesmos através de uma imagem que ela é falsa, que ela não existe, que ela não é verdadeira. Então, nós criamos essa imagem de quem somos. E aí, quando a gente criou essa imagem de quem somos, lá das crenças que nós recebemos quando criança, nós criamos essa separação de Deus. Bom, se eu sou assim, eu jamais posso me comparar a Deus, porque a imagem de Deus é uma imagem de um ser soberano. E eu não sou nada disso. Muito pelo contrário, eu nasci do pecado. Tanto que eu preciso me humilhar para conseguir alguma coisa de Deus. Então, essa crença deste pecado está embutida nessas imagens que nós criamos de nós mesmos. Então, a lição de hoje, ela é uma ferramenta para fazer com que a gente investigue essas imagens dentro de cada um de nós e que a gente possa começar a fazer o processo de transcender essa crença, essa ideia, eliminando da nossa mente essa ideia distorcida. E aí ele diz mais o seguinte: a ideia para o dia de hoje apresenta uma perspectiva bem diferente de ti mesmo. Por estabelecer a tua fonte, estabelece a tua identidade e ela te descreve como realmente tem que ser na verdade. Usaremos um tipo de aplicação um pouco diferente para a ideia de hoje, porque a ênfase de hoje está naquele que percebe, ao invés de estar no que é percebido. Então, nós vamos fazer essa lição hoje
por um período de 5 minutos, 3 vezes por dia. Então, esses 3 vezes por dia são os momentos mais longos dessa prática. Então, aqui ele pede para incluir todos os atributos baseado no ego, que é a ideia que nós temos de nós mesmos. Então, assim, os atributos positivos, negativos, desejáveis, indesejáveis, grandiosos, degradantes, todos eles são igualmente irreais, porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. E aqui a ideia é que a gente faça uma lista dos atributos que eu penso sobre mim, daquilo que eu acho sobre mim, da forma que eu me vejo, né, da forma que você se vê. Então faça uma lista. E aí eu criei uma lista para mim, vou mostrar aqui. Assim, uma lista simples. Então eu tenho aqui os atributos positivos, eu coloquei os negativos, fiz uma listinha e depois eu aplico a ideia. E a ideia é a seguinte: para cada um dos atributos que você colocou na sua lista, então, primeiro, foi lá e examinou a mente. Fechou os olhos, examinou a mente. Buscou os atributos, escreveu, fez a listinha e aí começa a trabalhar com cada um desses atributos. Eu me vejo submissa, eu me vejo deprimida, deprimido, eu me vejo fracassado. Como que você se vê? De forma positiva e de forma negativa. Então, tudo a forma como você se identifica hoje, procure trazer e colocar numa lista. E aí, para cada um desses atributos, você vai aplicar a ideia da frase de hoje que diz: então, eu me vejo perdedor, mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou santo. Eu me vejo fracassada, mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou santa. E aí vai. Para cada atributo você preenche com a frase eu me vejo, coloca o atributo e depois completa com a frase do dia, com a prática do dia. Mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou santa, eu sou santo. Então aqui nós estamos caminhando para a liberação da mente e para a libertação do pecado e do engano da separação. Não existe separação. E limpando, né, quando a gente consegue trabalhar essa limpeza dessas crenças, a gente vai começar a experimentar a sensação de que este mundo lá fora ele é uma ilusão, ele não existe. Quando você começar a perceber a santidade em você, quando você começar a sentir essa sensação de que a sua mente é parte da mente de Deus e de que você é essa santidade de ser, você começa a enxergar, a perceber que o mundo lá fora ele começa a se desfazer, literalmente ele começa a se desfazer. Vai sumindo do seu mundo externo situações, pessoas, acontecimentos. E é uma sensação maravilhosa, essa sensação de que a sua mente começa a ficar mais vazia, porque as preocupações, aqueles insultos que você acha que sofreu na vida desaparecem. O perdão ele é liberado porque você começa a entender que existe uma santidade divina em você e aí você começa a liberar perdão a si mesmo e para o outro. Então, assim, são vários acontecimentos que no decorrer das práticas, e a gente está falando aqui de prática dia a dia. É claro que se você fizer essa lição, só esta lição hoje, e não praticar nada além disso, você não vai ter essa experiência. Nós estamos falando aqui de um trabalho longo de 365 dias. Então, para mim, que eu já estou
praticando isso há um longo tempo, e aqui praticando as lições também, já no 10º, no 35º dia, eu já percebo essa diferença dentro de mim. E é claro que aqui a gente pode usar outras ferramentas para nos ajudar. Por exemplo, e aí eu vou dar a dica aqui que eu acho que eu já usei e que eu acho também que você pode usar. Se você percebe nesse processo que você tem dificuldade em perdoar e em soltar uma situação, você pode, e aí eu indico que você use o Ho'oponopono para limpar esses lugares da sua mente que você está tendo dificuldade em liberar. Então, se é perdão que você precisa liberar e você está apegado a esse perdão e tem dificuldade em liberar, faça o Ho'oponopono. As frases simples do Ho'oponopono: sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E faça, inclua ele nas práticas, porque é muito bom. Não falei nos vídeos anteriores, tô falando agora e assim, eu recomendo. Vai te ajudar neste processo. Então, é uma ferramenta extra para te ajudar no caso de você sentir muita resistência com relação às lições. Porque cada vez mais nós vamos entrando em lugares mais profundos da nossa mente, do nosso entendimento com relação à existência aqui neste lugar, neste planeta, tá bom? E hoje também eu separei uma lição para nos ajudar aqui no exercício de hoje. A lição não, a leitura. E a leitura, ela está na página 292 do capítulo 14, que diz o seguinte: Deus é a única causa, e a culpa não é de Deus. Não ensines a ninguém que ele te feriu, pois se fizeres, estás ensinando a ti mesmo que o que não vem de Deus tem poder sobre ti. O que não tem causa não tem poder. Não o testemunhes e não fomente a crença nisso em mente alguma. Lembra-te sempre de que a mente é uma só e a causa é uma só. Só aprenderás a comunicação com essa unicidade quando tiveres aprendido a negar o que não tem causa e aceitar a causa de Deus como a tua. O poder que Deus deu ao Filho é dele, e nenhuma outra coisa pode o Filho de Deus ver ou escolher, contemplar sem impor a si mesmo a penalidade da culpa no lugar de todos os ensinamentos felizes que o Espírito Santo quer lhe oferecer com contentamento. Então, aqui ele traz para a gente essa visão de que aquilo que a gente cria no mundo não tem uma causa permanente. Aquilo que a gente está criando aqui neste mundo só existe uma causa dentro da nossa mente limitada do ego, porque a causa é essa distorção interna que nós temos de acreditar que nós não somos parte de Deus, que Deus é um cara, um ser que está em outro lugar, que a gente precisa se humilhar para ter acesso a esse Deus, que a gente precisa se humilhar para esse Deus. Essa causa que gerou toda essa distorção, que gerou toda essa separação, não é real, porque a única causa real é a causa da existência, o Criador, Deus. Então, isso que a gente está criando dentro, ele é passível de ser destruído, limpo. Então, todas as causas internas que não são reais, que está projetando na nossa vida essa separação, essa distorção, cabe a cada um de nós fazer essa limpeza, fazer essa transmutação, transformar isso nessa verdade que ele está dizendo aqui. Olha, eu sou santo, eu tenho a santidade em mim. E para acessar essa santidade, é o processo que nós estamos fazendo aqui. Primeiro,
assumir essa identidade de que nós somos, sim, santos, que nós somos, sim, parte da mente de Deus. Deus não está separado. Por isso ele vive dentro da gente através do Espírito. Só que nós estamos desconectados dessa mente de Deus, porque nós estamos usando só a nossa mente egóica, a nossa mente limitada, e estamos criando a partir das ideias do ego, só que nós estamos criando com o poder de criação que nós temos. E como esse poder é um poder absoluto, a gente cria este mundo totalmente louco, né? Se a gente for usar a palavra certa, totalmente louco, que a gente ainda acredita que ele existe, que ele é real. Mas ele só existe, só é real nessa mente limitada. Porque na mente de Deus, ele não existe, esse mundo não existe, ele não é real. Porque não é coerente com a imagem de quem é Deus. Não é coerente com o absoluto, com o poder e com a verdade de amor absoluto, de paz absoluta que é Deus. Por isso ele não é real, ele só é real nas nossas mentes. Então, o trabalho hoje, eu acredito que seja um trabalho mais desafiador para todos nós, mas é um trabalho importante para a gente seguir nos próximos passos. Então, é aquilo que eu disse, se você sentir desconforto em dizer que a sua mente é a mente de Deus também, é parte da mente de Deus, se você sentir desconforto em dizer que você é santo, que você é um Deus em ação, que você é Deus em ação, põe o Ho'oponopono, faz o Ho'oponopono para limpar essa crença e continua, e faz as lições, faz a identificação daquilo que você se identifica como positivo e negativo, já sabendo que, ainda que você ache positivo seus atributos, ele não é a verdade sobre quem você é. Não se esqueça disso. Todos os seus atributos positivos e negativos, com o qual você se identifica hoje, ainda não é a verdade de quem você é em essência. Tá bom? Então, boas práticas. Não desista nunca desse processo, porque ele é maravilhoso. E eu te espero amanhã. Um grande beijo.